Estão conseguindo ver bem a minha tela aí? Tá tudo ok? Tudo ok. Tudo certo, né? Sim. Prontinho. Então, vê só. Primeiro, eu gostaria de agradecer bastante o convite, né? Em nome da professora Tayana, que fez essa ponte. Muito importante essa questão da gente compartilhar, né? A pandemia serviu para isso, para a gente começar a repensar um pouquinho as nossas distâncias e começar a diminuí-las por meio dessa conexão. E me sinto realmente muito feliz de estar falando de um assunto que eu gosto bastante, de um assunto que há 3 anos, por exemplo, eu não me interessava e não usava na minha prática clínica. E isso é muito legal porque é muito bom a gente mudar condutas, né? Desde que elas estejam baseadas em boas evidências científicas e façam repercussão para a prática clínica. Eu sempre penso dessa forma. E se você tivesse me convidado para falar sobre isso há 2 anos, por exemplo, eu não teria muito o que falar e eu provavelmente diria que eu uso pouco e que eu não acredito muito. Isso é muito legal depois de um tempo estar falando sobre esse assunto e de como hoje ele realmente representa um fator muito importante na minha prática clínica, tá? Então, a gente fala de medo, ansiedade em ambiente ambulatorial. E eu sempre, quando vou pensar sobre um assunto, né, eu fico pensando nas definições. Então, o que é que seria essa questão da ansiedade, né? Se você olhar do ponto de vista fisiológico, a ansiedade, ela representa uma emoção natural do ser humano, né? É natural que eu tenha ansiedade em certos momentos na minha vida. Mas também, se eu pensar, ela é uma resposta que ela está relacionada ao estresse, numa situação que tenha sido mal definida, né? E ela pode constituir padrões de um despertar autônomo com pensamentos de medo e sensações de ameaça. Então, olha como é interessante. A gente pode se sentir ansioso por várias coisas. Imagina que para eu fazer uma cirurgia, um procedimento odontológico, na cabeça das pessoas isso pode constituir, de certa forma, uma ameaça, né? Algo que está por vir, uma certa angústia, porque se você olhar a etimologia do termo angústia, é o medo do que você ainda não sabe, certo? Então, é muito natural a gente pensar na ansiedade no consultório odontológico e ela pode passar até o medo. O que é que seria o medo? O medo ele representa uma resposta emocional a uma ameaça de percepção imediata. Vê que em todas as definições você tem essa questão de ameaça. Então, por mais que seja duro falar sobre isso, o nosso paciente se sente ameaçado de alguma forma. Vê quanto isso é forte, né? Vê como que a gente tem que repensar um pouquinho a nossa prática clínica e o histórico da odontologia, porque se o paciente sente medo da cadeira odontológica, do ambiente do consultório odontológico, é porque, de certa forma, na cabeça dele, aquilo é uma ameaça iminente. E chega um ponto desse medo transpor o limite razoável, né? Porque quando você tem o medo, você tem níveis de medo. E quando esse nível de medo ele chega num padrão muito forte, você está numa questão de fobia. A fobia, ela é um medo persistente e irracional que vai resultar de uma compulsão para evitar, por exemplo, um objeto ou uma situação específica. Olha que legal. Quando a gente pensa no consultório odontológico, e se nós pegarmos, por exemplo, o nosso ciclo de amizade e pensar nas pessoas que não são dentistas, não fazem parte do nosso universo, e falar sobre odontologia para eles, a primeira coisa que eles vão lembrar é de alguns gatilhos mentais, né? Como que um leigo, como quando você, antes de adentrar o mundo da odontologia, percebia o consultório odontológico?
o barulho do motorzinho, aquela seringa de metal, né, que você não entende bem o que é um cheiro específico, uma visão específica. Então, o fato é que a ansiedade, o medo e esse medo irracional que se transforma em fobia, ele tem gatilhos dentro do consultório odontológico. Porque o paciente, quando se pega nessa situação, né, essa é a visão do paciente, ele está lá, deitado, olhando para cima, você está paramentado, nos dias atuais, hoje, muito mais paramentado do que o normal, e você vai fazer uma intervenção. Isso convém pensar é o que levou o paciente a chegar até aí. Por que o paciente ele senta na nossa cadeira? Ele nos procura de bom grado, né? De livre e espontânea vontade, entre aspas, por dois motivos maiores. O primeiro motivo, que não deveria ser, é o da estética, hoje em dia principalmente. As pessoas procuram o consultório odontológico pela estética, eles não querem isso aqui, eles querem um dente branco, uma harmonização facial, mas eles estão diante dessa situação que gera um certo estresse, um pouco de medo, um pouco de ansiedade, uma posição desconfortável diante de um motor que ele estigmatizou como um barulho desagradável e muitas vezes diante de um foco de alta potência que tira um pouquinho a concentração também, porque a boca é uma cavidade escura e a gente precisa trabalhar dessa forma. Joia, nós estamos aqui. Quando o paciente está procurando isso por um motivo estético, ele até tolera de certa forma, mas a questão é que esse medo do dentista, por mais cultural que seja, ele está associado a outro gatilho, que é o segundo motivo principal pelo qual o paciente nos procura, que é o gatilho da dor. Esse é muito mais crítico, porque agora ele vai associar as coisas que ele já sabe, né? A questão do motor, a questão do ambiente, tudo isso, os barulhos e as sensações que ele tem, e agora ele está sentindo dor. E esse é um motivo muito forte de procura do paciente, né? Depois da estética, dor. A questão é que a estética, às vezes, ele consegue postergar um pouquinho. A dor é imediata. Então, entenda que controlar a ansiedade, por exemplo, num paciente que já está sentindo dor na sala de espera do seu consultório, é mais crítico ainda. Essa introdução é para você perceber que nós estamos diante de fatores que, claro, com a ciência e a fisiologia, vão beirar algo que a gente tenta transmutar em exato, que a gente tenta transmutar, tá tudo ok com o áudio, pessoal? Se tem algum barulhinho aqui, que a gente tenta transmutar em exato, mas que passa por uma avaliação psicológica, né? Então, quando o paciente chegar com esse gatilho da dor, e você sabe que o que dói em Chico não dói em Francisco, por exemplo, porque se você pensar o limiar de dor, ele é totalmente diferente de paciente para paciente. Imagine sobre a influência do psicológico. Isso é muito forte. A odontologia ela tem esse certo estigma. Quando eu estudo sobre analgesia, por exemplo, em consultório odontológico, e aí eu peguei um artigo muito interessante. O primeiro parágrafo do artigo era falando que um dos motivos principais que o paciente avalia um dentista, muito além de formação ou de indicação ou de conhecimento, é ter sentido dor ou não ter sentido dor. E é aí, em todo esse contexto geral, que a gente chega nessa questão da ansiedade. Será que isso é típico aqui do Brasil? Será que é só aqui que os pacientes têm medo? Será que é só aqui que os pacientes têm algum tipo de ansiedade ou não estão confortáveis de ir ao consultório odontológico? Se você imaginar essa tabela, que é uma prevalência internacional de medo e ansiedade no consultório odontológico, visualize que culturas como o Japão, por exemplo, que são clássicas de uma serenidade, de um povo mais tranquilo, de um povo muito mais centrado e disciplinado, mesmo assim você tem uma prevalência alta, tendo mais de 20% da população com algum tipo de medo e ansiedade no consultório odontológico. Em países nórdicos, né, é um pouquinho mais diferente, mas se você olhar a prevalência de Estados Unidos e de Japão, por exemplo, você tem um quinto da população com medo e ansiedade. E é isso que você vê no dia a dia, você vê no seu consultório. Eu trabalho
única e exclusivamente com cirurgia. No consultório eu não faço outro procedimento que não seja cirurgia. Então, eu vejo isso muito mais forte, porque o paciente, às vezes, ele se sente desconfortável de ir no dentista para fazer um procedimento restaurador. Imagina para fazer um procedimento mais invasivo e muitas vezes associado a uma dor que ele já sentiu e precisa dessa cirurgia. Portanto, não é privilégio nosso, é um problema mundial, ele precisa ser encarado e a gente precisa de recursos importantes para poder mudar isso. Como que eu posso classificar, né? Até onde que ponto eu posso dizer que esse paciente tem uma ansiedade leve, moderada ou severa, né? Porque eu posso clinicamente, por experiência, olhar para o paciente e imaginar, não, esse é um paciente de ansiedade leve, esse é um paciente de ansiedade moderada, esse é um paciente de ansiedade severa. Com a experiência, você vai acabar chegando nesse consenso. Mas de que forma eu posso instrumentalizar essa minha classificação? Então, existe já um questionário que é validado para isso, que é a escala de Corá. A escala de Corá, ela une 4 perguntas. Se você tivesse que ir no dentista amanhã, como se você sentiria? E aí você tem gradações. Tudo bem, ficaria ligeiramente preocupado, sentiria algum desconforto, estaria com medo do que poderia acontecer, ficaria muito apreensivo e nem iria dormir direito. E aí você anota o número da resposta do paciente. Depois ele vai chegando cada vez mais perto do procedimento. Quando você estiver na sala de espera, como é que você se sente? Tranquilo? Um pouco desconfortável? Tenso? Ansioso? Ou tão ansioso que a minha fisiologia vai começar a dar sinais, né? Eu vou ter sudorese, eu vou ter, aqui no Nordeste a gente chama de passamento, né? Eu vou ter algum tipo de lipotímia associada a alguma diminuição de oxigenação cerebral, ainda que transitória, por causa de medo e ansiedade. A gente sabe que esse é um tipo de gatilho para a lipotímia. Se você estiver agora na cadeira do dentista, como é que você está? Está tranquilo? Está desconfortável? Está tenso? Está ansioso? Ou também pode chegar a sentir-se mal? E depois de anestesiado, como que você se sente? As respostas são exatamente as mesmas, né? O padrão da resposta. E aí você vai anotar que foi que esse paciente disse para você, e aí você vai quantificar em pontos, né? Se você tiver, se você tiver o paciente, aí se você calcular cada um desses pontos, né? Vocês estão vendo a faixa de pontos aí. Você pode ir de um paciente muito pouco ansioso ou sem ansiedade até um paciente extremamente ansioso. Muito pouco ansioso, ele se aproxima de responder um para tudo, né? E o paciente extremamente ansioso é aquele que responderia 5 para tudo. Nós estaríamos no grupo do extremamente ansioso, os de 16 a 20 pontos. A gente precisa se preocupar especificamente com os pacientes que falam aí de 11 a 15 pontos e 16 a 20 pontos, o moderadamente ansioso e o extremamente ansioso. Nesses pacientes, talvez a abordagem farmacológica vá surtir mais efeito. No levemente ansioso, talvez uma abordagem não farmacológica possa ter um efeito interessante. Qual seria, né, os sinais e sintomas que a gente pode identificar às vezes na anamnese, nomezinho um pouquinho difícil para designar a primeira consulta e que a gente faz muito mal, a gente precisa fazer essa meia-culpa, né? Nós fazemos anamnese muito mal ainda. Então, quando a gente conversar com o paciente nesse primeiro contato, o que é que ali, naquele primeiro contato, eu já posso sentir? A consulta me diz muito sobre a ansiedade do paciente. Então, o paciente que chega para você para fazer uma consulta, ele não está em procedimento, ele tem algum grau de palidez, sudorese palmar, sudorese plantar, tremores, ele pode ter verborreia, ou seja, falar com muita facilidade, sem sequer perceber, e alguns pacientes ficam introspectivos, com alguma dificuldade de dicção.
ele pode ter um aumento da frequência respiratória, um aumento da frequência cardíaca, uma elevação da pressão arterial, e isso aí você precisa pensar em qual é o seu protocolo de primeira consulta. Você faz frequência respiratória do seu paciente, ainda que ele não perceba, porque você pode contar isso. Você faz minimamente essa aferição de sinais vitais, como, por exemplo, uma pressão arterial, ou pelo menos pressão arterial e pulso, para ter ideia, algo da saúde cardiovascular. Ali você pode estar começando a diagnosticar ansiedade. Eu falo isso porque no passado, né, há 2 anos, há 3 anos, quando eu não era muito forte isso na minha rotina, eu sempre gostava muito de conversar, de bater papo com o paciente, de chegar para ele, tentar entender o problema dele e ele criar uma relação de confiança. Então, eu achava que a abordagem não farmacológica funcionaria muito bem para muita coisa. Só que chegou um certo momento que eu atendi um paciente específico e na primeira consulta ele sentou na cadeira e ele não conseguia parar as pernas. Ele tremia muito as pernas e aí conversando com ele, trauma antigo, um trauma de infância muito forte, e nesse paciente eu entendi que eu precisava usar alguma abordagem farmacológica, porque conversa nenhuma ia resolver um problema que era tão grave. Mas aí qual é a primeira opção de tratamento, já que eu entendo esse paciente como ansioso, né? O que é que eu posso fazer? Eu tenho sempre que pensar que a abordagem não farmacológica, ela não exclui, ela não está excluída quando eu opto pela abordagem farmacológica. A abordagem não farmacológica, ela está lá nesse nosso ponto de tentar desmistificar um pouquinho esse medo de dentista, né? Nós precisamos de uma abordagem não farmacológica, mesmo no paciente que nós vamos optar por uma abordagem farmacológica. E isso aí vai estar relacionado, por exemplo, à empatia. Esse nome que é tão em voga hoje em dia, que a gente fala muito, mas entende pouco sobre ele. Empatia nada mais é do que saber que a sua rotina não é a do outro. Basicamente isso, é se colocar no outro lugar. É muito fácil para você, se você faz endo, se você faz restauração, eu faço cirurgia. Então, quase todo dia eu estou descendo um implante. Que na minha cabeça, eu abro um retalho, um parafuso, eu deixo esse parafuso no osso e tudo certo. Para o paciente, aquilo é um evento único, não é parte da rotina dele. Então, você tem que começar a entender que ele está saindo da rotina para uma situação que às vezes ele entende como desconfortável e que aquilo não é natural para ele, se colocar no lugar dele, tentar fazer disso uma situação o mais agradável que você possa, evitando atrasos desnecessários, descrevendo certos passos do procedimento que são importantes. Estou fazendo um dente, às vezes, e eu preciso terminar uma odontosecção com alavanca. Isso gera um barulho um pouquinho seco, estridente, que o paciente, naquela hora, pode ter um pico de ansiedade e achar que a mandíbula dele fraturou, ou que aquilo quebrou alguma coisa lá dentro que ele não entende. Então, não custa nada. Ó, você vai escutar um barulhinho agora, tá? Ele vai escutar o barulho, mas já vai estar preparado. E lançar mão de estratégias alternativas, tentar anotar um pouquinho o que é que o paciente, tentar anotar na consulta o que é que o paciente gosta, tentar anotar se ele falou que gosta de alguma música, para que ele entre no consultório meio que de surpresa já esteja tocando uma música que ele gosta. Tento, no máximo que eu lembro, pedir isso para os pacientes, e aí eu já fiz cirurgias de 3, 4 horas, escutando de Pablo Vittar a Beethoven. A gente já escutei de basicamente tudo o que se tem, e você vê que o paciente está um pouquinho mais relaxado. Às vezes, quando o paciente não quer certa música, eu coloco um pouquinho no consultório, nem que seja algo para relaxar, uma música calma, lembrar de não ser no volume muito alto, de ser no volume mais agradável. Isso vai gerar uma certa distração. Perceber nesse momento se o paciente não está respirando rápido demais, porque de uma crise de medo ele vai respirar rápido e ele pode entrar numa síndrome de hiperventilação, né? Numa alcalose respiratória grave, e aí você precisa controlar, dizer, ó, para, respira. Eu trabalho com cirurgia, tem lá campo cirúrgico, às vezes, no olho do paciente, tira o campo, conversa, pede para ele respirar e tenta usar um pouquinho realmente dessa abordagem não farmacológica. Hipnose é um assunto que eu sei pouco do ponto de vista técnico, né?
já li coisas sobre a internet, nada muito aprofundado, mas um grande viés da hipnose é que a pessoa precisa se deixar ser hipnotizada, mas para existem cursos de hipnose para dentistas que particularmente eu conheço pouquíssimo, mas quem tiver experiência e quiser compartilhar depois a gente pode conversar. Mas é um recurso que está dentro da abordagem não farmacológica, ok? Dentro da abordagem farmacológica, nós precisamos entender que elas estão reservadas, assim, são mais imperativas em principalmente pacientes com ansiedade a partir de moderada. No paciente com ansiedade leve, você pode ponderar sobre isso. Veja a história pregressa desse paciente, se ele não tem nada relacionado com o que a gente chama de ansiedade atributiva ou avaliativa, né? Se ele não atribui ao dentista alguma experiência ruim passada, ou se ele mesmo, pode ser uma experiência ruim passada por outras pessoas, ou por ele mesmo, que é a ansiedade avaliativa, né? Quando ele já passou pela experiência, que ele já tem a capacidade de avaliar que aquela experiência ela é muito ruim. Os pacientes infantis, eles nem sempre são colaboradores, então eles são candidatos a uma abordagem farmacológica, e os pacientes especiais, né, nesse grupo a gente vai pegar os pacientes que tenham alguma deficiência motora ou cognitiva que possa dificultar o tratamento, e para esses pacientes você vai buscar uma abordagem farmacológica. Joia, indiquei isso para o paciente. Preciso saber agora se ele pode receber. Eu fiz a indicação, mas ele pode receber do ponto de vista sistêmico, e a classificação mais adequada para você saber se o paciente pode receber algo do ponto de vista sistêmico é a classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia, né? A classificação conhecida como classificação ASA. A, a, a rigor, os pacientes que podem receber uma sedação consciente por via oral, por via inalatória, deveria ser os pacientes ASA 1 e ASA 2. Por quê? Porque paciente ASA 1 e ASA 2 são os candidatos a procedimentos eletivos, os procedimentos que podem ser agendados, né? O paciente ASA, a partir de ASA 3, ele é candidato a procedimentos de urgência. Ele não deveria ser de rotina atendido, porque ele tem uma alteração sistêmica que é grave e que gera limitação funcional. E isso, claro, vai interferir também na minha sedação consciente. O que eu achei interessante nessa tabela é a mortalidade. Se você olhar, por exemplo, nós aqui nesse momento que estamos asa 1, né? Não que somos nós, que estamos asa 1 nesse momento, nós mesmo assim temos quase 1% de chance de morrer. Então, se a gente pensar dessa forma, né, que intempéries pode acontecer, a gente não vai meio que tentar pisar fora do protocolo. Toda vida que a gente pisa fora do protocolo, não é que algo ruim vai acontecer, é que uma vez que aconteça, você está totalmente desprotegido. Eu discuti isso hoje com uma paciente que está com anemia, nós estamos definindo se ela vai ou não para a cirurgia essa semana, se a gente vai precisar compensar isso. Portanto, avalie sistemicamente o paciente para poder saber se ele pode receber a sedação que você decidiu. Depois eu preciso entender como é que eu seleciono o método. A seleção do método, ele passa pelo espectro de controle. Qual é o controle que você quer pelaquele paciente? Eu preciso entender que o paciente ele pode passar de uma sedação mínima para uma sedação moderada, para uma sedação profunda, para um estado de inconsciência de uma anestesia geral, que é o que eu não quero no ambiente do ambulatório, porque eu não estou preparado para isso no ambiente ambulatorial. Isso deve ser no ambiente hospitalar. Se nós pensarmos no que mais utilizamos, por exemplo, que é a inalação e o óxido nitroso, veja que eles têm uma boa faixa. Eu posso chegar desde uma sedação mínima até uma sedação profunda. E é exatamente aí onde estão os dois métodos de eleição. São os que a gente mais utiliza, justamente porque pela incapacidade deles de chegar na anestesia geral e por ter uma boa faixa de passar
desde um processo mínimo de sedação até um processo mais letárgico para o paciente, que só vai servir para alguns procedimentos em odontologia. Perceba que numa abordagem comportamental, não farmacológica, nós podemos chegar até uma sedação moderada. Então, uma boa conversa também tem seu valor para muitos pacientes. E aí, entendendo esses estágios, eu preciso perceber qual é a diferença de uma sedação moderada para uma sedação mínima, para uma sedação profunda, para uma anestesia geral. Claro que nós temos esse quadro gigante que vai nos dar tudo. Onde é que a gente quer chegar com a sedação consciente? A gente quer chegar numa sedação mínima e moderada. A sedação profunda já não é adequada. Então, é aqui onde a gente tem que pensar. Qual é a diferença de sedar minimamente para sedar moderadamente? E o que é que vai mudar? Perceba que a consciência está mantida nos dois. Os reflexos protetores estão intactos. Qual é um exemplo de um reflexo protetor importantíssimo, principalmente que nós trabalhamos em cavidade oral? O reflexo protetor da tosse. Então, quando você tem qualquer coisa que passe, nós temos zonas de transição de via digestiva para via respiratória, nós temos esse estímulo de expelir. Por isso que você faz jejum quando vai para anestesia geral. Porque ali existe o risco de, na intubação, você regurgitar, se tiver de estômago cheio, e você está sem reflexo protetor da tosse. Isso vai à sua via aérea e você vai ter pneumonia pós-intubação. Dessa forma, é importante que esse reflexo protetor esteja presente, que você consiga manter bem as vias aéreas, que o paciente responda ao comando verbal, embora na sedação moderada, ele vai responder com mais dificuldade. Ele vai sentir você tocando nele. Lembra que isso aqui é importante demais, que a resposta ao estímulo doloroso está presente. Então, não é porque você deu sedação para o seu paciente que você vai relaxar na anestesia, que você vai diminuir a sua quantidade de anestésico ou vai se preocupar menos com a técnica anestésica. A resposta à dor está presente. A resposta motora dele pode ser um pouquinho mais difícil, mas a resposta ao estímulo doloroso está presente. Então, você tem que anestesiar do mesmo jeito. Os sinais vitais geralmente estão estáveis, a ansiedade é diminuída, não tem necessidade de monitoramento numa sedação mínima. Na sedação moderada, você precisa de um monitoramento intermediário, pode ser até com oxímetro de dedo, desde que ele seja confiável. Então, pelo menos uma PA pré-operatória e oxímetro de dedo, desde que ele seja bem construído e confiável, né? Tem selo do Inmetro e todas essas coisas. A eficácia, né, vai ser para ansiedade leve, na sedação moderada, até para aquele paciente que tem ansiedade e medo. O risco relativo ele é baixo, a gente vai conversar sobre isso quando falar de benzodiazepínicos. O tempo de recuperação, aí é que vai no fator importante. Quando a gente falar de via oral, vai depender muito do método. O óxido nitroso, por exemplo, você tem uma recuperação muito rápida, já na via oral você não tem uma recuperação tão rápida, e as sequelas pós-operatórias são basicamente incomuns para esses dois tipos de sedação. E nós utilizamos para isso ansiolítico, né? O que é que esse termo nos diz? Ansiolítico ele é um medicamento cujo efeito principal é diminuir ou extinguir a ansiedade sem afetar em demasia as funções psíquicas e motoras, porque não tem como, serão afetadas de alguma forma. Já escutei N coisas de vários pacientes, né, quando eles dizem qual é a sensação de ter tomado um midazolam. E eles me perguntam, você já tomou um midazolam? E até hoje eu nunca tomei. Pensando em tomar um só por curiosidade. Mas eu nunca usei o midazolam. Mas a maioria dos pacientes se referem, os que ingerem bebida alcoólica, como algum estado de torpor por álcool. É muito parecido, você perde um pouquinho o senso de direção. É tanto que para alguns pacientes da da minha sala de espera até o consultório, tenho que pedir para a minha atendente ir lá e trazer pelo braço, porque já não está caminhando tão bem depois da sedação, às vezes 20, 30 minutos depois do que eu faço. Quais são os ansiolíticos aqui que, pelo nosso tempo, eu selecionei para falar, né? Essa é uma aula que daria, acho que 2 dias de aula, falar de
de cada um dos medicamentos. Eu tentei ser o menos acadêmico possível aqui para nós tentarmos trazer mais como uma conversa do que mesmo como uma aula de revisões sistemáticas e tudo, embora eu vou trazer pelo menos uma no final. Mas aqui a gente precisa falar da sedação por inalação e da sedação por via oral. E aqui nós falaremos dos benzodiazepínicos e dos agentes alcoólicos. A sedação por inalação, como tudo na vida, ela tem vantagens e desvantagens. A via inalatória, uma grande vantagem dela é que o início de ação é quase imediato. Uma vez que o paciente aspire, né? Uma vez que o paciente aspire o fármaco, a partir daquele momento, ele já tem um estado de torpor. E o interessante demais da via inalatória é que você consegue esse termo que é da farmacologia, né? Você consegue titular. O que é fazer uma titulação de um fármaco? É conseguir modular qual é a dose eficaz para aquele momento. Então, quando você inicia, por exemplo, uma sedação com óxido nitroso, você pode dar um pouco de óxido nitroso, numa mistura com oxigênio, avaliar a porcentagem que deu e ver como o paciente está. E aí você aumentar ou diminuir essa porcentagem inicial que você deu de acordo com os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar. Essa é uma das grandes vantagens. E isso pode ser em qualquer um dos vetores. Você pode estar no estado de uma sedação um pouco mais forte do que o que você queria e você reduzir a quantidade de gás e ele voltar para uma sedação mais tranquila, como você pode estar numa sedação que ainda não é a que você quer e chegar numa sedação maior. Então você consegue fazer essa titulação. E é devido a isso que existe uma recuperação muito rápida pela via inalatória. Basicamente, você desligou o gás, o paciente vai levar poucos minutos e vai voltar ao estado de consciência absolutamente normal. Por isso que ele não precisa ir necessariamente acompanhado ao consultório quando você faz uso de uma via inalatória. Em contrapartida, eu preciso da cooperação do paciente. Qualquer paciente que tenha obstruções de vias aéreas, sejam elas superiores ou inferiores, você pode ter complicação. Você precisa pensar principalmente no paciente que tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Esse paciente ele não é candidato a isso. E pacientes que têm obstruções nasais severas, né? Desvios de septos agudos, tudo isso aí vai aumentar muito a pressão intranasal. Um dos problemas interessantes, que aí você precisa pensar se é uma desvantagem ou não, é essa questão do custo do treinamento. É um investimento um pouco maior. E aí você tem que ver se aquele custo-benefício é viável para o seu consultório e você vai ter que fazer, obviamente, um curso inicial para não é nem estudar sobre o óxido nitroso, que isso a gente consegue estudar, mas é para aprender a mexer no equipamento, a dominar o equipamento, né? Claro que no curso você vai aprender também sobre sedação, mas você precisa dominar o equipamento. E uma outra desvantagem é que sempre vai escapar um pouquinho de gás na administração, e aí vai ter sempre aquela discussão sobre risco ocupacional, né? De você ter um gás ali, por mais que não seja tão danoso assim ao corpo, mas qual é o risco disso de uma exposição sequenciada? Né? A gente precisa pensar sobre isso, que a via inalatória traz um risco ocupacional associado. O óxido nitroso, ele é também chamado de gás hilariante, né? Porque você já deve ter visto em livro, você já deve ter visto em filme, né? O estado de euforia inicial que pode ser causado pelo óxido nitroso, né? O paciente ri demais e aí perder certos filtros, falar certas coisas.
na verdade, ele altera muito o humor do paciente. Por isso que você tem que ir dando em doses pequenas até chegar à sedação que você quer. Ele é estável, é incolor e tem um cheiro adocicado. Possui uma grande capacidade de difusão e ele não é metabolizado, certo? Ele não é metabolizado pelo seu corpo. Não há um mecanismo de ação 100% elucidado, de dizer, ele age em um receptor específico, uma via específica. Quando eu estava revendo um pouco essa aula há um tempo, até achei um artigo que falava que ele poderia ter alguma ação até em vias que vão que, que são usadas, por exemplo, pelos agentes opioides, né? Os receptores Mi, os receptores kappa, os receptores delta, já que o agente opioide ele está relacionado a essa depressão do sistema nervoso central, além da analgesia, que é o efeito dele esperado. Então, não há ainda, sabe-se que ele deprime áreas específicas do córtex cerebral, mas não se tem um mecanismo específico de ação que esteja totalmente elucidado. Há um emprego crescente na odontologia, o equipamento está se tornando um pouco mais acessível, e aí nós temos uma tendência ao uso maior desse fármaco em sedação, embora ainda não seja tão popular como, por exemplo, a sedação consciente por via oral. Acho que devido ao custo e à facilidade, né? Embora seja muito mais seguro, interessante. Isso é um gás, tem um equipamento, em tudo você acaba ficando mais com medo, mas ele é muito mais seguro do que a via oral. A via oral, às vezes, ela é imprevisível para N coisas, né? Se você estudar, pisar lá na farmacologia geral, para entender um pouquinho do que acontece com o medicamento quando ele é ingerido por via oral, você vai ver que tem muitos pontos interessantes que são problemas para via oral. Mas é muito fácil administrar e acaba sendo a principal. Em relação ao óxido nitroso, né, problemas respiratórios ou problemas de aumento de pressão nessas vias respiratórias, qualquer problema respiratório associado, ele é muito crítico para o óxido nitroso, tá? Pacientes que têm pneumotórax e otite, você vai aumentar a pressão. O pneumotórax nada mais é do que o rompimento ali de alguma passagem de via aérea e o extravasamento de ar para a cavidade torácica, o que não é natural, não deve existir ar solto na cavidade torácica, até porque os pulmões eles são complacentes. Se houver uma pressão maior na cavidade torácica, eles tendem a colabar. Se você tem um pneumotórax, a tendência do pulmão é colabar. Então, qualquer pressão dessa forma, paciente que tenha pneumotórax por algum motivo, eles não são indicados para óxido nitroso. Pacientes que tenham próteses auditivas, que aumenta a pressão intra-auricular, ou pacientes que tenham perfurações timpânicas, pacientes muito debilitados do ponto de vista sistêmico, nós já conversamos sobre isso com os pacientes ASA, ou qualquer doença respiratória mais grave. Deve-se observar o uso com muita cautela em pacientes que tenham carência de vitamina B. Não existe um mecanismo muito elucidado, mas o óxido nitroso ele modifica o aporte à vitamina, ao complexo de vitaminas B. Interessante, né? Não se sabe no mecanismo elucidado, mas sabe que ele altera isso. Posso ter alguns efeitos adversos associados, náusea e vômito, principalmente pós-procedimento. Isso também é clássico dos gases que são utilizados com anestesia geral, como o iso ou servoflurano. Você pode ter vômito ou náusea no pós-operatório, é até esperado. Sempre que eu opero um paciente em ambiente hospitalar, que foi utilizado iso ou servoflurano, que são os dois gases que se utiliza mais, eu já deixo um antiemético, como um Nauzedron ou um Plasil de horário para o paciente, porque acontece bastante. Você pode ter cefaleia, dor abdominal, algum tipo de obstrução nasal, e alguns pacientes podem até evoluir com sinusite ou tosse pós-procedimento.
do ponto de vista da aplicação clínica, né? Minimamente, claro que nós não estamos no curso de óxido nitroso, mas minimamente como é que você faz? Primeiro, converse bastante com o paciente. Explique para ele que ele vai estar sedado, né? Explique para ele tudo o que vai acontecer, que não é uma anestesia geral. Porque quando ele vê o equipamento, aqui a cânula de administração nasal, ele vai pensar que é uma anestesia geral. Fala que ele vai estar consciente, mas em estado mais letárgico. Não sei qual o termo que vocês utilizam aí, eu não sei se esse termo é nacional, mas aqui os pacientes têm muito quando se fala grog. Você vai ficar grog. Ele já entende que ele vai perder um pouquinho de consciência, né? Vai aprofundar um pouco mais, como a gente costuma utilizar, um termo que a gente utilizar, né? Um aprofundamento ou superficialização de, de uma consciência, né? Ou rebaixamento e acréscimo de consciência, é assim que a gente utiliza, mas ele vai estar com a consciência rebaixada naquele momento, respondendo aos seus comandos verbais, mas num estado de consciência mais profundo. Uma vez explicado muito bem esse procedimento e outra coisa, com uma anamnese bem feita para excluir qualquer possibilidade de, de erro, né, durante o procedimento, ou de uma indicação errada durante o procedimento, aí você vai lá. Esse é o equipamento, ele mistura um cilindro azul com um cilindro verde. O cilindro verde convenciona-se que deve ter oxigênio, o cilindro azul tem o óxido nitroso, e você vai nada mais do que passar esses gases nessa peça central, que é um misturador, e ele vai misturar esses dois gases em proporção. Quanto eu devo dar de um, quanto eu devo dar de outro? Você começa com oxigênio 100%. E aí você vai aumentando a porcentagem de óxido nitroso. Comecei com oxigênio por 100%, dei 10% de óxido nitroso, 20%, 30% de óxido nitroso. O paciente já está na sedação que eu quero isso. Simplesmente parar e iniciar o procedimento. Uma sedação para procedimentos mais invasivos, como cirurgias até um pouquinho mais demoradas, você vai sair mais ou menos de 50-50, 50 de óxido nitroso, 50 de oxigênio, até 70-30, 70 de óxido nitroso e 30 de oxigênio. E é essa que é o tipo de administração que você faz, tá certo? Lembrar para pedir para o paciente respirar devagar e não pode estar com a boca aberta. O ideal é que ele não faça nenhum movimento de aspirar e respirar pela boca. Ele deve respirar única e exclusivamente nesse momento pelo nariz, né? Respiração lenta e profunda no início, para que você tenha um efeito mais rápido. Pensando agora na sedação por via oral, né? Pensando na via oral em si, ela é muito fácil de ser administrada, é muito fácil, é mais utilizada para qualquer medicamento que você pensar. Ela é aceitável pelo paciente, é muito tranquilo você dizer, toma esse medicamento aqui, dá um copinho com água e ele vai tomar. Tem um potencial de complicação muito mais baixo, devido a outras vezes. Você pensar em via intravenosa e intramuscular, nem se fala. Qual é a desvantagem? Primeiro, eu não consigo titular. Eu não consigo dar uma dose para o paciente, esperar os 20 minutos de fazer efeito. Eita, foi pouco. Vou dar mais. Se você der mais, tem que esperar outros 20, 30 minutos. E aí pode acontecer de você ter esperado esses 20, 30 minutos e dizer, eita, foi demais. Não dá mais para voltar atrás. Você não consegue fazer titulação em dois vetores, né? Nem voltar, nem ir à frente do estado de sedação que você conseguiu. Lembre-se do metabolismo de primeira passagem. Essa droga vai sofrer metabolismo de primeira passagem nas paredes do intestino e do fígado. Vai reduzir muito a biodisponibilidade, né? A fração desse fármaco que vai à corrente sanguínea. Então, o efeito ele acaba sendo mais reduzido. O problema é que há um efeito prolongado. Mesmo absorvendo pouco, o paciente demora para recuperar. E aí ele tem que ir acompanhado.
Quem já fez uma endoscopia na vida, que tomou midazolam, claro que você tem que tomar, eles vão lhe dar fentanil lá e às vezes propofol também, mas você sempre toma um midazolam. Sabe que você sai de lá e não está falando coisa com coisa, muitas vezes. Dessa forma, todo paciente que vem para fazer sedação consciente por via oral precisa, né, obrigatoriamente estar acompanhado. Os medicamentos principais para isso são os benzodiazepínicos. Eles têm uma margem de segurança excelente. Você já deve ter visto em filme, em novela, o paciente tentando se matar tomando vários ansiolíticos. Olha, se for um benzodiazepínico, no máximo ele vai dormir 2, 3 dias. É muito raro você conseguir, mesmo com uma dosagem muito alta, você parar, né? Ter uma parada cardiorrespiratória por benzodiazepínicos. Pelo menos por via oral. Por via endovenosa, aí tudo certo. Mas nós temos uma margem de segurança muito boa, né? Quando se calcula a dose clínica eficaz, vocês sabem disso quando a gente pensa em farmacologia geral, a dose clínica eficaz, ela nunca é a dose tóxica para o paciente, né? Ela nunca é o limite da dose tóxica, é sempre uma margem de segurança entre a dose clinicamente eficaz e a dose provavelmente tóxica para o paciente, que é justamente para você passei um pouco da dose clínica eficaz, já vou chegar na dose tóxica? Não, tem que ter uma certa margem de segurança, porque esse medicamento vai ser usado muitas vezes por leigos, né? Você prescreve, indica, mas o paciente ele não tem conhecimento, além da bula, né? Ele sabe ler a bula, mas conhecimento técnico sobre aquilo ele não tem. O mecanismo de ação é intensificar o que o GABA já faz, né? Você tem uma inibição pré e pós-sináptica. Basicamente, seu cérebro vai ficar lento. Seu cérebro vai ficar lento. Há uma diminuição, né, do impulso e da captação desse estímulo no pré e no pós-sináptico, né? Do antes e no depois dessa fenda. Seu cérebro vai ficar lento. As drogas mais utilizadas são o midazolam, flunitrazepam, o lorazepam e o diazepam. Quando eu olho para todos eles, eu penso sempre no midazolam. Os medicamentos mais eficazes, né? Tem, é claro, suas desvantagens relacionadas a outros benzodiazepínicos, mas de todos é o mais seguro, é o mais eficaz, é o que você consegue controlar com mais facilidade na clínica. Precisa ser em receituário azul. E aí eu me peguei num dilema, olhando as aulas e tal, e pensando sobre isso, porque é o seguinte, para o receituário azul você prescreve para o paciente, né? Só que, na maioria das vezes, vou já conversar sobre isso, eu utilizo meio comprimido. Então eu tenho que prescrever uma caixa com 20 comprimidos, que o paciente vai usar um, eu vou dar o resto para ele. Não seria adequado da minha parte pensar que eu vou dar 20 comprimidos para 19,5 comprimidos para um paciente ficar em casa, né? Que vai poder usar o bel prazer dele. E de certa feita também, como é que eu faço a compra desse medicamento? Eu prescrevo como se fosse para mim ou para alguém da minha família, compro na farmácia e tenho no consultório, porque eu administro. E a minha esposa ela é farmacêutica. Eu estava perguntando para ela qual seria a via legal de eu comprar esse medicamento, sem necessariamente precisar prescrever para mim. E o fato é só se você tiver um CNPJ vinculado a algo de uso hospitalar. Aí você consegue adquirir esse medicamento. Nós que utilizamos CPF, por exemplo, ou o nosso CNPJ não está vinculado ao hospital, a gente tem que recorrer, infelizmente é um jeitinho, né? Se você sair daqui, eu vou conversar com você depois, mas não tem um outro método de adquirir que não seja esse, né? A gente acaba realmente comprando e tendo no consultório para administrar de forma mais segura. Sempre peço o paciente chegar 1 hora antes para eu aferir sinais vitais e depois administrar esse medicamento. Então, sempre tenho no consultório, aliás, eu sempre tenho na minha mochila. Tenho um midazolam na mochila toda hora, né? É o receituário azul, deve se lembrar que ele é de categoria B
segundo resolução da diretoria colegiada da Anvisa, ela é a categoria dos psicotrópicos, né? Não pode ser emitido pelo dentista, não pode ser emitido, desculpe, não pode ser emitido pelo bel prazer do profissional, precisa de um registro ou na vigilância sanitária ou na Secretaria de Saúde do município, vai depender dessa legislação de onde você mora, e aí com esse registro você imprime o seu talonário, que vai estar lá todas as suas identificações, para você, e tem canhotos, né? Justamente para você poder dar conta de cada um desses medicamentos que saíram do seu talonário, tá bom? Então, quando você precisar escrever, lembre-se disso, receituário sempre azul. Alguns efeitos adversos podem estar associados, né? Tontura e vertigem, náusea, xerostomia, cefaleia, ataxia, que é a dificuldade de fala, sudorese, seja palmar ou plantar, alterações de ritmo cardíaco. Queria chamar a atenção para essas reações paradoxais. São reações que estão relacionadas ao córtex extrapiramidal. E aí você pode ter, em vez de uma sedação, uma euforia. Por isso que é efeito paradoxal. Então não se assuste se acontecer de você ter dado um midazolam para um paciente, um diazepam para o paciente, um Valium, né, ou um Dormonide para o paciente, e em vez dele ficar calmo, ele ter ficado bastante agitado. Já aconteceu comigo. Aconteceu comigo. E olha que eu usei acima da dose normal para essa paciente. Em vez de meio comprimido, eu dei um comprimido, e mesmo assim, ela manteve-se a cirurgia inteira falante. Depois eu conversei com ela, ela falou que já usa alguns ansiolíticos, né? Não tinha me confessado isso na anamnese, mas depois confessou. Pacientes podem ficar hostis ou com irritabilidade, também resultante de efeitos paradoxais, e em alguns casos, em efeito menor, pode ter alguma diminuição da função sexual no pós-operatório. Às vezes, até pela letargia, isso é um efeito menor, né? Você vai ter desagregação do pensamento, que é natural, a teratogenia, ela é relatada, sim, então ela é contraindicada a gestantes, né? Existe uma amnésia e um aumento do apetite no pós-operatório. Essa amnésia, interessante, que ela é anterógrada, ou seja, o paciente esquece enquanto ele esteve sob o efeito. E aí não é incomum, às vezes eu saio de uma cirurgia que foi uma cirurgia ampla, 3, 4 horas de cirurgia, né, encher um lado do outro, e o paciente diz, foi muito tranquilo o procedimento, porque ele esqueceu absolutamente tudo. O efeito é muito parecido com o álcool, né? Um torpor alcoólico muito elevado, decorrente de uma ingestão considerável num curto período de tempo, vai fazer com que você realmente só lembre de flechas no dia seguinte. Então, essa amnésia anterógrada ela acaba sendo boa para alguns procedimentos, tá? Mas lembre de avisar esse paciente, né? Ele vai dizer que não lembra de absolutamente nada. As contraindicações, a gestação, né? Os extremos de idade, pacientes muito idosos que já têm uma depressão natural do sistema fisiológico, e os pacientes muito novos que ainda não têm habilidade fisiológica para lidar com o medicamento, não são candidatos. Pacientes que tenham distúrbios cognitivos graves e específicos não são indicados, são mais indicados às vezes ao óxido nitroso, insuficiência respiratória, insuficiência hepática, graus de alcoolismo, pacientes que têm algum tipo de dependência de drogas ilícitas, que possuam glaucoma, você pode ter um aumento da pressão intraocular, ou que tenha miastenia graves, né? A miastenia graves é uma alteração da junção neuromuscular, é uma doença autoimune de alteração da junção neuromuscular, onde o corpo ataca os receptores de acetilcolina e aí você vai perdendo a força. Né? Você vai literalmente perdendo a força em tal ponto que você não consegue manter o tônus palpebral. Né? Você tem aquele olhar meia luz, um olhar de peixe morto, é um dos sintomas clássicos do paciente com miastenia graves, não controlada, claro.
Segunda aplicação clínica, midazolam, lorazepam ou diazepam, né? Dormonide, Lorax ou Valium. Acho que uma vez só precisei usar lorazepam, sempre vou no midazolam ou no diazepam. O diazepam dá uma sedação um pouquinho mais profunda, tá? Midazolam pode ser de 7,5 ou de 15. Normalmente eu tenho de 15. Para alguns pacientes eu uso 7,5, para alguns pacientes eu uso 15, né? Avalio massa corporal, histórico de uso a ansiolíticos. Lembre-se que um ansiolítico, como qualquer medicamento, ele está sujeito à tolerância e dependência. Então, o paciente que toma muito ansiolítico, ele pode sim adquirir uma resistência. Isso acontece demais. Tem alguns pacientes que já tomam ansiolíticos, que às vezes eu preciso realmente, num paciente que eu daria meio, eu dou um comprimido. Mas minha dose padrão é meio comprimido, certo? Um comprimido de 15 partido ao meio, 7,5 teoricamente, administrado meia hora antes do procedimento. Os livros vão falar muito de 1 hora, né? Alguns autores falam de meia hora, alguns autores falam de 1 hora. E aí, esse tempo vem um pouquinho também de experiência clínica. Às vezes, 1 hora, o paciente já entrava muito pesado para o início do procedimento. E eu vejo que 20, 25 minutos ele já está numa sedação bem que eu quero, sabe? E eu acabo fazendo o seguinte: o paciente chega, ele vai sentar lá, ofereço uma água, alguma coisa, faço a aferição da pressão arterial. Quase todos os pacientes estão com hipertensão sistólica isolada, que é a hipertensão clássica do medo, tá? São pressões, às vezes, assim, 14 por 85, 14 por 88. Você não tem uma grande alteração da pressão diastólica, mas tem um aumento mais súbito, às vezes 16 por 8, 16 por 9. Uma alteração muito mais forte da pressão sistólica, que é uma alteração clássica de nervosismo e ansiedade. Então, quase todo paciente tem um pouquinho desse grau. Faço a administração do medicamento, vou preparar a cirurgia, montar tudo, me paramentar. Minha atendente vai lá, afere novamente a pressão arterial, tira uma foto para mim, me mostra, e aí eu vejo, já dá para a gente ir ou não dá para a gente ir. Quase todos esses picos de hipertensão sistólica isolada eu consigo tratar bem com midazolam por via oral. Esse é um caso clínico ilustrativo que eu digo porque é basicamente a minha rotina. Um paciente com alguma ansiedade moderada que vem por um procedimento de instalação de implante ou de cirurgia oral, ou alguma coisa relacionada à cirurgia. Normalmente o paciente chega aqui assim, ó, 145 por 95, 15 por 8, 15 por 85, 15 por 9. Veja um pulso de 71. É hipertenso? Não, não sou hipertenso. Então, essa paciente aqui específica é uma paciente jovem. Tudo ok. Faço, 20 minutos depois, 126 por 80. Então, esses picos de pressão, embora alguns dentistas ainda achem que a gente tem que tratar com antihipertensivo, e não é da nossa competência administrar antihipertensivo, salvo em situações emergenciais graves, ok? Não é da nossa competência administrar antihipertensivos. Então, acha que para isso aqui você tem que botar um captopril sublingual. Não, isso aqui está relacionado à ansiedade. Existe todo um contexto para o procedimento. E fotos como essas, eu tenho várias, várias, várias. Poderia colocar muitas fotos dessas aqui. Mas é basicamente, o paciente chega com 14, sempre 14, 15, 8, 9. 14, 15, 8, 9. E aí você consegue deixar o paciente com pressão mais aceitável. Até interessante, lendo manuais, né? Tem alguns livrinhos mais manuais. O livro do Andrade é um livro muito bom de consulta, não é um livro de aprofundamento farmacológico. E aí ele falando dessa questão da hipertensão, que ele coloca lá que você poderia operar um paciente até 16 por 10. Aí ele coloca um asterisco na tabela. Quando você vai olhar esse asterisco na tabela, aí ele fala até 16 por 10, desde que você utilize o protocolo farmacológico de sedação consciente. Aí, joia. Porque ele sabe que aquele 16 por 10 pode ser resultado de um pico de ansiedade. Então, você trata a ansiedade, reduzido esse fator,
você consegue ir para a cirurgia de forma mais tranquila. Afinal, dentro do nosso anestésico tem adrenalina. Então, vai ser inevitável você ter algum aumento de pressão transoperatória, por mínima dosagem que você utilize no procedimento. A monitorização. No ponto de vista ideal, nós deveríamos ter um monitor daqueles distal, né? Com eletrodos que a gente pudesse monitorar o nosso paciente. Mas não é nem obrigatório você ter uma monitoração mais forte, né? Com uma curva, com uma capnografia, uma curva de CO2, uma curva de oxigênio. Pelo menos uma frequência de pulso e uma oximetria, eu considero bem aceitável. É isso que ele pede, uma monitoração inicial para uma sedação moderada. Para esses casos, eu utilizo um oxímetro de dedo, desde que ele seja bem validado, e ele é muito importante. Ó. O paciente com sedação está aqui, saturando 9,8, com a frequência lá embaixo. Esse paciente está sendo submetido a um levantamento de seio maxilar. Uma cirurgia que gera um pouquinho mais de ansiedade e ela está com uma frequência muito boa. O que foi interessante nesse caso é que ela entrou numa sedação tão boa e era uma cirurgia que dá para você fazer com a boca entreaberta, que com a boca entreaberta ela começou a evoluir para ronco. E quando ela evoluiu para ronco, deu para ver que a saturação dela baixou. Vou retornar ao início do vídeo, vou parar para 85. O pulso dela aumentou para 70 e a saturação dela caiu em 85. Não é natural você ter uma dessaturação no paciente que está estável, associada ao ronco, que é que deu para perceber que ela tinha algum grau de apneia obstrutiva. Então, solicitei uma polissonografia e ela está para voltar para a gente decidir como é que vai tratar essa apneia dela. Porque se durante o sono e ronco ela está caindo para 85, imagina que isso talvez aconteça com ela várias vezes durante a noite. Isso é um problema? Sim. Apneias obstrutivas, principalmente em pacientes mais jovens, podem gerar hipertensão rebote. Então é um problema grave. Você acaba diagnosticando, pegando ali na sedação consciente, com a mínima monitorização. Você não precisa de nada muito amplo, né, para poder monitorizar minimamente o seu paciente, ter mais segurança no procedimento. Vou falar rapidinho desse álcool, né, que é o hidrato de cloral. É bem menos utilizado na nossa rotina clínica, mas é depois dos benzodiazepínicos o mais falado em qualquer livro ou em qualquer artigo. Ele é bastante utilizado em laboratório, a Tayane aí sabe que a gente usava para sedar os ratinhos lá, embora eu nunca fui muito ao laboratório, ela sempre foi muito mais do que eu, né, porque éramos monitores lá na UFC. Deve ser usado com extrema cautela, é necessário uma diluição e o mecanismo de ação é um metabólito, assim, né, como a ingestão do álcool das bebidas, né? Você tem um torpor gerado por depressão do sistema nervoso central devido ao tricloroetanol. As contraindicações relacionadas ao hidrato de cloral são disfunção hepática, disfunção renal, cardiopatias graves, pacientes que tenham gastrite grave e insuficiência respiratória. Vocês conseguem perceber que desde a via inalatória, a via oral com benzodiazepínico, a via oral com hidrato de cloral, pacientes com insuficiência respiratória não são candidatos à sedação consciente, porque a sedação consciente diminui muito o nível respiratório do paciente, certo? Então, se ele já tem problemas respiratórios, isso vai ser agravado. Como efeitos adversos, eu posso ter gosto amargo, dispepsia, náuseas e vômitos, delírio e mal-estar, tá certo? E aí, saiba que no delírio e no mal-estar, principalmente em crianças, os delírios são muito fortes. Tem criança que vê dragão, que vê monstro, que vê várias coisas, porque isso está no imaginário deles. Então, esses delírios, para as crianças, são mais críticos, né? Eles vão ficar ali como delírios num pós-operatório e eles vão evoluir para pesadelos quando essa criança dormir. Esse é um fator adverso do hidrato de cloral. Se utiliza 500 miligramas ou 1 grama diluído 1 hora antes do procedimento administrado por via oral.
Para não dizer que eu não vou pisar nos artigos, né, e academizar um pouquinho mais a questão, quando você compara hidrato de cloral e midazolam para sedar crianças, né, aqui no ensaio clínico randomizado, que foi controlado por placebo, essas eram as doses utilizadas. Você tinha hidrato de cloral 0,7 ml por quilo, midazolam 0,2 mg por quilo. E o hidrato de cloral e midazolam se mostraram seguros nas doses utilizadas. No entanto, o hidrato de cloral mostrou um efeito superior à sedação de crianças. Então, assim, do ponto de vista da pirâmide de evidência científica, o estudo clínico randomizado, controlado, é das evidências melhores. Mas, às vezes, quando a gente precisa mudar uma conduta ou está em dúvida com alguma coisa, às vezes a gente quer perguntar para alguém mais experiente, né? Agora, imagina que você pudesse perguntar para todo mundo mais experiente do mundo. Ou melhor, você juntasse todo mundo que é experiente do mundo naquele assunto, botasse eles para conversar e extraísse dali uma conclusão da conversa deles. Isso chama-se revisão sistemática. É como se você vai pegar as melhores evidências científicas daquele assunto, vai produzir dali algo que possa ter implicação para a sua prática clínica. Se você aplicar estatística ao resultado, você vai ter uma revisão sistemática com meta-análise. Então, a revisão sistemática é simplesmente como se eu pudesse perguntar para todo mundo que mais entende no mundo sobre um assunto, coletasse as informações de todos, visse quais eram as melhores, né, as mais confiáveis, e extraísse dali uma média e fizesse uma modificação na minha prática clínica. Então, basicamente é isso. Se você olhar como a quantidade de dados não necessariamente diz qualidade, esse autor aqui ele saiu de quase 4.000 artigos para aplicar na revisão sistemática com meta-análise 20 artigos. Apenas 20 artigos para falar sobre midazolam antes de procedimentos. Quando ele foi aqui e chegou às conclusões finais, coisas importantes. Primeiro, não adianta comparar com midazolam ou diazepam intravenoso em relação ao uso oral, porque intravenoso você já usa propofol, já usa outras coisas da anestesia geral que são muito melhores. Não há nenhuma evidência suficiente para dizer que o midazolam, por exemplo, é melhor do que outros. Existem evidências moderadas que o hidrato de cloral é melhor do que o midazolam. E, além disso, ele fala que, assim, apesar de não ter sido melhor, o midazolam ele é melhor do que não usar. A sedação consciente com o midazolam, clinicamente, né, é mais apropriado você fazer o uso do midazolam para sedação consciente do que não usar. Isso é um reflexo da prática clínica. Na verdade, o que a literatura traz ou vai confirmar o que você já faz ou vai fazer você mudar de conduta. É basicamente isso. Quando você compara aqui a sedação de crianças, né, para tratamento odontológico, então perceba que no resultado, perdão, e que ele chegou só a 6 testes clínicos para poder avaliar. E ele saiu de muitos artigos para chegar até aqui, para concluir que a dose e os modelos de administração desses agentes é seguro para se fazer em crianças, certo? Então, não existe uma contraindicação para que você faça sedação consciente em qualquer paciente, desde que você esteja bem estabelecido. Como considerações finais, eu queria que vocês colocassem dentro da sua prática clínica a sedação consciente, mas enxergasse tudo ao redor que tem para sedação consciente. Não é simplesmente comprar um midazolam, dar para o paciente, ou comprar o aparelho de óxido nitroso e dar para o paciente. É entender todo o contexto de ansiedade. Primeiro, às vezes até estudar psicologia para poder chegar nesse ponto final. Dá para a gente conversar muito sobre várias coisas relacionadas a esses medicamentos.
Mas dentro desse tempo, acho que eu até estourei a minha 1 hora, foi isso que eu consegui condensar e acho que até devo ter falado um pouco rápido em alguns momentos. Tranquilo? Muito obrigado, pessoal. Professora, obrigada pela aula. Foi ótimo, muito esclarecedor. Particularmente gostei muito e acredito que todos que estão aqui tenham gostado também. Abro agora para quem tiver pergunta. Se alguém tiver, pode escrever no chat. E é isso. Queria mais uma vez Pronto. agradecer pela sua presença. Tayane, quer dizer alguma coisa? Contemplar seu conterrâneo. E aí, Tayane? Gente, tá meio escuro aqui onde eu tô. Muito boa a sua aula, Pedro. Tava aqui assistindo, tava comentando aqui com meu marido. Pedro foi monitor comigo na época da farmácia, então é muito bom ver, né, que a gente está trilhando nossos caminhos aí profissionais. Estou sempre acompanhando o Instagram do Pedro, produzindo muito, assim, sempre postando um conteúdo muito bom. Sempre foi muito brilhante, assim, todo mundo sempre admirou muito, muito ele lá na UFC. E aí ele trilhou os caminhos aí da Paraíba, desbravou a Paraíba aí, tá arrasando aí, né? Aí do João Pedro aí que tá chegando. Pois é. Pedro, eu acho que parabéns pela aula, né? Eu acho que é um conhecimento essencial, né, assim, pro dentista de uma forma geral, saber avaliar, né, e saber também as interações medicamentosas, enfim. Você tem notado que você voltou a atender, né, após a pandemia, assim, durante, Uhum. né, que ainda estamos. Você tem notado que tem tido um aumento na ansiedade dos pacientes, ou você acha que não tem relação? O que Assim, você acha? eu acho que talvez eu não tenha notado isso, assim, tipo, aumentado tanto, Tayane, porque eu só faço cirurgia. Então, quase todo paciente que chega para mim já chega meio que ansioso, entendeu? Então, assim, talvez alguém que faça mais clínica, procedimentos que teoricamente estão relacionados a um nível de ansiedade menor, talvez Sim. tenham notado, mas assim, a preocupação existe muito forte, até porque eu vou te falar o que é que eu senti assim, nesse pós-pandemia. Como eu trabalho com muito reconstrução, pacientes de enxerto, a maioria dos pacientes são idosos, então são do grupo de risco. Nesses pacientes, sim, eu senti uma conduta totalmente diferente. Muitos pacientes adiando o procedimento, né, dizendo que fariam depois porque no momento não é muito adequado, e alguns pacientes ainda estão adiando. Eu tenho pacientes para concluir tratamentos que deveriam ter voltado, por exemplo, em maio, que agora ainda não voltaram e que vão voltar depois. Mas eu tenho certeza que, na verdade, esse nível de ansiedade não é. Se você perceber da sua vida real, né, além do consultório, você já vê que quase todo mundo saiu arranhado mentalmente dessa pandemia. Apertando os dentes, né, Pedro? É. Apertando e... Matando um leão por dia, quando tem leão para matar, né? É verdade. A gente estava até conversando aqui, né, na Estômago, que tem aumentado muito a frequência de lesão facial, né, em criança,